Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao lançamento e apresentação da cartilha Calçada Ideal, uma ação da campanha Garopaba Mais Acessível do Grupo Qualidade de Vida do programa Garopaba em Ação, em parceria com a Secretaria de Planejamento Territorial. Desde já, a Prefeitura de Garopaba agradece a presença de todos os engenheiros, arquitetos, técnicos e construtores e demais presentes nesse evento. As calçadas são partes integrantes das vias públicas, destinadas prioritariamente à circulação de pessoas, sendo obrigatória a construção em todos os terrenos, edificados ou não, garantindo ao pedestre o deslocamento com acessibilidade e segurança. Para proporcionar inclusão para toda a população de Garopaba e aos turistas, a Secretaria de Planejamento Territorial elaborou a cartilha Calçada Ideal. O documento informativo contém as principais diretrizes regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas quanto à construção e à sinalização das calçadas e passeios públicos. Entre os itens citados estão as inclinações, travessias, fachada com linha-guia, além de soluções para calçadas estreitas e outros direcionamentos que atendem às necessidades dos pedestres. O principal objetivo da cartilha Calçada Ideal é tornar os espaços públicos de Garopaba mais acessíveis para as pessoas com deficiência física, visual e mobilidade reduzida, tornando-a dessa forma uma cidade mais inclusiva. Ao todo foram impressas 500 cartilhas, que estão sendo distribuídas aos interessados de forma gratuita. Para fazer o lançamento e explicar a importância da cartilha, este evento contará com 3 exposições, ministradas respectivamente pelo engenheiro e secretário de Planejamento Territorial Matias Lima Rodrigues e pelas arquitetas Cláudia de Souza Matos e Tainara Cardoso Batista. Para iniciar, então, convidamos o secretário Matias. Boa tarde a todos. Eu acho que grande parte aqui já me conhece. Eu sou Matias Lima Rodrigues, secretário de Planejamento Territorial de Garopaba. E esse é mais um evento do programa Garopaba em Ação, do governo Júnior Iguto, que traz muitas temáticas que vão de encontro com as necessidades da população. Muita coisa aqui que vai ser falada vai ser novidade para alguns, visto que a gente secou a norma bem dissecada para termos a maioria de casos específicos, né? E também a gente pode quebrar toda a formalidade do evento e conversar mesmo com o pessoal para ter esclarecimentos de dúvidas pontuais também, tá bom? Muito obrigado. Agora eu passo a palavra aqui para a Tainara para ela dar sequência à apresentação. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainara. Eu trabalho na equipe de análise de projeto do município. E vou começar aqui com uma breve questão, né? Se a gente parar para pensar, nós somos pedestre em boa parte do nosso dia. Quando a gente sai de casa para levar um filho na escola, quando a gente sai para ir trabalhar. Por mais que a gente saia de carro ou de bicicleta, em algum trecho nós vamos ser pedestre. E quando a gente fala em calçada ideal, a gente não pode pensar só num grupo de pessoas, né? Um cadeirante ou um deficiente visual. A calçada é para você que tem baixa visão, a calçada é para você que tem a visão monocromática, é para mim, que já torci o pé numa calçada inclinada, para minha mãe que vindo com as compras do supermercado tropeçou num degrau que não deveria ter na calçada. Então a calçada é ideal para todos e por isso a gente está hoje aqui para apresentar as principais diretrizes para a execução da calçada de acordo com a norma. Então, no município hoje, a maioria das calçadas elas variam de acordo de 1,20 m, 2 e 3 metros de largura. Então, o que a gente pede? Antes de executar a calçada, o ideal é solicitar a certidão de logrador da Secretaria de Planejamento. Ah, mas eu tive o meu projeto aprovado, eu vou executar de acordo com o projeto.
Se o projeto ele foi executado há anos atrás, o ideal é mesmo assim pedir a certidão do logradouro. Se foi executado recente, conversar com o seu profissional, né? E ver se está de acordo com os parâmetros de largura de rua e de calçada antes de começar a execução. Falando aqui de largura, a gente vai falar bastante dos termos faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso, hoje durante a apresentação. A gente sempre brinca que a faixa mais importante de todas é a faixa livre de 1,20, que é a faixa que não deve ter interrupções, não deve ter obstáculos, ela deve ser lisa, né? Ela deve ser literalmente livre. Aí a segunda opção é a faixa que vem a faixa de serviço, que ela deve, o ideal é no mínimo 70, mas tem calçadas, por exemplo, até o Romulo estava dando um exemplo, calçadas com 1,5 m, se deixar 1,20 de largura, ela não vai obedecer o mínimo de 70 de serviço. Mas mesmo assim, o que sobrar ali pode ser utilizado de faixa de serviço. O que é a faixa de serviço? É aquela faixa que você vai poder utilizar para rampa de acesso de veículo, para colocar um banco, colocar lixeira, onde vai o poste, plantação de árvores. E se a calçada for ampla, maior que 2 metros, a calçada 2,5 metros, 3 metros, tem a faixa de acesso. Que quando não é utilizado o balizamento pelo muro da residência, essa faixa de acesso ela pode ser utilizada como uma rampa complementar. O meu terreno está mais alto, a rampa lá da faixa de serviço não atendeu a altura ideal para subir no meu terreno. Eu vou fazer uma segunda rampa complementar na faixa de acesso. E sobre as inclinações. A inclinação no sentido transversal, que é do muro para a rua, é no máximo 3% de inclinação. Por quê? Porque seja uma mãe com carrinho de bebê, seja um portador de cadeira de rodas, a cadeira não tombar para o lado. Então, o máximo na faixa livre que é aceito é o 3% de inclinação. Ou seja, a cada 1 metro de faixa livre, 3 centímetros de altura pode subir. E a inclinação longitudinal da calçada, ela vai sempre seguir a inclinação da rua. E os materiais hoje que podem ser utilizados para a execução da calçada é o contrapiso. É permitido também piso ou placa cimentícia liso. Não é permitido aqueles pisos com ranhuras, com desenhos, porque confunde o deficiente visual com o balizamento com a bengala guia. Então, é sempre solicitado que seja o mais liso possível. Aí vamos falar agora sobre as inclinações nas rampas de travessia. Nas rampas de travessia, quando a calçada é estreita, a minha calçada ela tem 2 metros e ela tem uma altura considerável de calçada, né, de meio-fio. Eu não consigo fazer aquela padrão, né, que eu tenho que deixar ainda a faixa livre. Então é considerado, a gente pode deixar a faixa livre de 90, é feito uma rampa de acesso da faixa de pedestre para uma rampa auxiliar inicial de inclinação máxima de 8,33. Aí é deixado uma faixa livre que pode ser deixado de 90 centímetros e depois é feita 2 complementares para a lateral, onde a inclinação máxima permitida é 5%. Então, o que acontece nesse caso? O deficiente visual, por exemplo, ele vem se guiando pelo muro e ele também é identificado que ali tem uma travessia, onde vem o piso direcional, que é o de risquinho, que vai guiar, e os 3 alertas que está avisando para ele que ali tem a travessia. Aí a largura, falando da travessia nas calçadas amplas. Aí já tem um exemplo de uma calçada de 3 metros, onde predominantemente vamos deixar a faixa livre de 1,20 m, obedecendo aquela mesma inclinação de no máximo 3% no sentido transversal, e fazer uma rampinha complementar de acesso à faixa de pedestre com inclinação de no máximo 8,33. Nesse caso, como a calçada ela é ampla, a largura dessa rampinha ela vai ser maior, então ela atinge a altura da calçada. Então não é necessário aquelas outras 2 inclinações complementares, aquelas rampas complementares. E no caso, lembrando que sempre a largura
da rampa de acesso à calçada, ela tem que seguir ou a faixa de pedestre, a largura da faixa de pedestre, ou no mínimo 1,5 m de largura. E há outras opções também na norma de travessia. Nesse caso, pode-se manter, na primeira foto ali de cima, a calçada toda no mesmo nível e ocupar uma vaga de carro para fazer a rampa. E na segunda opção, a calçada também se mantém no mesmo nível, só que o que tem é a faixa de pedestre elevada. Só que nesses dois exemplos, em ambos os casos, como são intervenções feitas na via, precisa da autorização, que consultem, né, a prefeitura para ver se é possível fazer ou não. Vamos falar um pouco do piso tátil. No município de Garopaba, aqui no comércio local, o piso tátil que é vendido é esse do tom vermelho, por isso é o que a gente considerou na cartilha. Ah, mas eu gostaria de usar o cinza, porque o cinza vai ficar mais bonito na minha calçada. Por que a gente não considera o cinza? Porque o cinza para pessoas com visão monocromática não é identificável. Porque a pessoa com baixa visão ou visão monocromática, não necessariamente ela precisa usar a bengala guia, porque ela consegue se guiar pelo contraste, né, tonalização ou pelo muro. E nesse caso, a gente considera o vermelho porque ele tem um contraste com o contrapiso, né, da calçada. O padrão utilizado é o 45 por 45 centímetros. E daí, acredito que a grande maioria aqui já conhece, mas o direcional é o de risquinho, né? E o alerta é de bolinha. Aí, nesse caso, linha guia. Aqui os exemplos está sendo utilizado o balizamento pelo muro. A gente está incentivando os profissionais, os construtores, a utilizar o balizamento se a construção tem um muro, tem pelo menos uma muretinha de 15 centímetros de altura, não há necessidade de colocar na faixa livre o piso direcional. Não há necessidade de colocar em toda a calçada. Vai ser necessário apenas em algumas identificações obrigatórias, como na travessia, quando é um terreno de esquina, ou quando, por exemplo, ali tem uma garagem sem portão, ou você tem um comércio com várias vagas de estacionamentos e não vai utilizar o portão. Então, no decorrer do muro, no alinhamento do muro, daí é necessário colocar o piso direcional, onde a pessoa com deficiência visual vai vir com a baliza pelo muro, aonde não tem o portão vai continuar identificando pelo piso direcional. Aqui tem alguns exemplos, né, que não devem ser feitos. O que acontece? Aqui, a primeira imagem, a imagem do canto de lá, a faixa de pedestre está no local errado, né? No caso, eu fiz a minha construção, enfim, depois da pavimentação, colocaram a faixa de pedestre no lugar errado, solicite, né, no setor responsável, acho que é o setor de trânsito, né? Solicite a faixa de pedestre, deslocar ela, porque ela deve estar pelo menos 5 metros da esquina. E a identificação do piso tátil para a travessia, ela tem que estar alinhada com a faixa de pedestre. Porque o deficiente visual ele vai se alinhar por onde está o alinhamento do piso. No caso, não pode ser na diagonal, não pode ser fora de ângulo, ele vai sempre se identificar no alinhamento do piso. Essa questão tem bastante também, até a gente estava dando um exemplo. O meu vizinho colocou o piso em toda a faixa livre da sua calçada, mas eu fiz a minha construção agora, eu quero uma calçada mais lisa, não quero encher a faixa guia, eu vou ter muro, então eu não quero usar o piso tátil. Como que eu vou fazer para fazer a continuação do vizinho para minha calçada? Então ali, a primeira imagem é a calçada do vizinho. A partir da minha calçada, eu vou colocar um piso direcional, vou colocar os 4 alertas, sendo que o bico, a gente fala o bico dos 4 sempre para o ângulo de dentro, e vou orientar, então, com direcional até tocar o meu muro. A partir dali, o deficiente visual vai começar a se guiar pelo meu muro. Mudança de direção. Quando, no caso ali, que eu peguei do vizinho e mudei a direção para o meu muro, como foi a mudança de direção menor que 150 graus interno, eu sou obrigada a utilizar os 4 alertas. É uma mudança de direção.
Mas quando, por exemplo, a minha calçada ela faz uma pequena curva, eu não vou fazer uma mudança brusca, obedeço a angulação, eu posso continuar com o mesmo piso direcional. Não há necessidade de colocar o spot alerta. Quando há mais de uma mudança de direção, a pessoa pode continuar seguindo reto, como pode virar. É obrigatório o uso de 6 pisos alerta. E quando há mais de 2 direções, né, no caso pode continuar reto, virar para a direita ou virar para a esquerda, é obrigatório o uso de 9 pisos alerta. A questão dos obstáculos. Ali tem um exemplo de uma lixeira no muro, que inclusive ela só pode ser utilizada em calçadas amplas. Por quê? Porque a lixeira, qualquer obstáculo, quando ela está acima de 60 centímetros de altura do chão, que ela não vai ser identificada pela bengala guia, é necessário fazer a identificação ao entorno dela no chão. E essa identificação, ela não pode interferir na faixa livre. Então, por isso que é considerada a lixeira só em calçadas amplas. A lixeira, assim, desse modo externo. Porque eu tenho que ter a faixa livre e tenho que ter o espaço, no caso, que seria como se fosse aquela faixa de acesso que a gente falou lá no início, que eu coloquei a lixeira e fiz a identificação. E quando os elementos estiverem na faixa de serviço, e são elementos como uma lixeira, uma floreira, um banco, que são elementos que o deficiente visual ele consegue identificar com a bengala guia, não é necessário fazer identificação no chão. Aqui continuando falando dos obstáculos, né? Ali no caso tem a bicicleta, o poste, enfim, então o ideal é sempre ficar na faixa de serviço. E são itens também que não precisa ser identificado com o piso alerta, porque ele é identificado com a bengala guia. E aqui com contentores de lixo. No caso, eu tenho um empreendimento, vários apartamentos ou um empreendimento comercial, e eu quero ter um contentor de lixo lá na frente. O que é o ideal de ser feito? Ser feito uma muretinha de pelo menos 15 centímetros de altura, rente ao muro, e o recuo do seu muro para dentro, e colocar um contentor de lixo. Fica de fácil acesso tanto para o proprietário quanto para quem vai recolher o lixo e não vai atrapalhar na identificação com a bengala guia. E sobre os taludes. No caso, quando tiver um desnível, né, no terreno e que for 60 centímetros para cada lado, enfim, se tiver desnível só de um lado, 60 centímetros de distância da faixa livre até o desnível, não há necessidade de fazer a identificação. Quando esse desnível, sendo que o desnível no máximo 60 centímetros de altura também, quando o desnível está próximo da faixa livre, daí é obrigatório uma muretinha de pelo menos 15 centímetros de altura para identificação e segurança. Quando esse desnível ele for maior que 60 centímetros de altura, daí é obrigatório o guarda-corpo. E por fim, né, a gente finalizar essa primeira etapa sobre a arborização, né? Todo mundo sabe que para a saúde, né, tanto da cidade, do sistema, das pessoas, as árvores fazem um papel essencial. Só que quando decidimos utilizar, por exemplo, a faixa de serviço para plantar, é necessário ter diversas atenções, como a árvore, o galho da árvore tem que manter sempre podado, ele tem que ter no mínimo uma altura de distância livre de 2,10 metros. A árvore, ela tem que ter... A gente tem que saber a espécie, né? Procurar um profissional da área que vai identificar a espécie, que ela não pode... Ela tem até um limite para não ultrapassar a faixa de serviço depois de adulta. As raízes não podem interferir tanto na faixa pública, na calçada, quanto na via pública. E no fim, até no finalzinho da cartilha, a gente deu algumas ideias de vegetações, de árvores que são legais de utilizar na calçada. Só que o ideal sempre eu gostaria de ter árvore na minha calçada, na faixa de serviço, procurar um profissional, né, da área de paisagismo, da área de um biólogo, enfim, para estar fazendo o melhor estudo da melhor espécie para estar plantando ali na calçada. E agora, no caso, eu vou passar a palavra para a minha colega Cláudia, que ela vai dar uns exemplos das vistorias de avisos como as calçadas do município.
bem, pessoal? Acho que a maioria já me conhece aqui, né? Conheço bastante as caras dos profissionais que trabalham no município. Então, eu vou trazer alguns exemplos de calçadas que foram executadas no município, que eu e meu parceiro Werner, né, fizemos historias. E algumas não estão muito corretas, né, e outras são uns bons exemplos de como executar. Essa primeira aqui, ó, a gente falou muito sobre faixa de serviço, né, deixar livre e tudo mais. Essa primeira aqui que a gente está vendo, além dos pisos táteis estarem danificados, porque a gente não permite, né, para conceder o habite da residência, a calçada também foi executada dentro da faixa de serviço. O que a gente viu ali nos slides da Tainara é que tinha que deixar pelo menos 70 centímetros, né? E essa primeira imagem ali não foi executada de acordo. Então, na segunda imagem ali a gente está vendo como a calçada deveria ser executada, né? Deixou a faixinha bem considerada de serviço e colocou o piso tátil, né, na faixa livre de 1,20, bem plano. Essa primeira aqui da esquerda para mim tá feio de ver. Desculpa, não posso rir. Mas é que eles fizeram inclinação muito superior ao que a gente permite, né, de 3%. Eu acho que aí deve estar uns 30%, não. Mas está muito grande a inclinação, então isso a gente não pode aceitar, né? E além do mais, eles colocaram uma rampinha ali na via, porque a gente também não permite. Então, galera, não coloquem rampas para o seu carro entrar, né, dentro da via que não vai ganhar bits. A segunda, ela colocou um espaço ali para vegetação, né, na faixa de serviço, e ela deixou 1,20 livre, bem certinho, com a inclinação correta. E ali no 70, provavelmente deve ter ficado 80, ela vai colocar grama, vegetação, e que é permitido também na faixa de serviço. Outra questão bem importante que a gente tem que ver é a questão das esquinas, né? Quando muda a direção, a gente tem que colocar os pisos alertas, né? Então ali, da esquerda ali que a gente botou o xizinho, ela não respeitou a sinalização tátil, então ela também ficou ali esperando o seu habite, né? Já aqui de cá, ela colocou certa a sinalização e tá tudo ok. Essa aqui, então, quando o profissional tem alguma dúvida sobre calçada e tudo mais, o que a gente costuma fazer? As pessoas mandam foto da calçada e a gente mesmo desenha ali, né, em cima. Então, essa profissional encaminhou essa foto. E aí, dessa maneira, não estava correto. Como a Tainara falou, o bico tem que estar até dentro. Então, eu desenhei ali o piso tátil conforme que ela tinha que fazer e aí passou a ficar ok. Esse aqui já executou a calçada na norma atual, né? Ele escolheu deixar a calçada livre e aonde vai o acesso dos carros ali, ele colocou o piso direcional. Só que ele colocou na posição errada, né? Ele teria que colocar alinhado ao muro dele, né? Como essa imagem que tem o X no vizinho. Esse aqui, eu não sei o que ele fez, mas ele fez uma coisa muito louca. Esse aqui, ele gostou de brincar na calçada, né? Mas não posso aceitar uma calçada desse jeito, né? Então, a gente tem que simplificar, e aí a imagem correta é essa do meio. Então, ele não precisava repetir o piso, né? Provavelmente ele ficou com receio daquele ponto ali em aberto, mas aquilo ali era só para fechar, né? Então era só ter mandado o piso direcional para o muro. Como esse aqui os pezinhos aparecendo ali. Outro probleminha que é bem recorrente, o pessoal não gosta de emendar a calçada do vizinho, por quê, né? Não entendo. Mas às vezes eles acham, mas o vizinho não respeitou o 80 da faixa de serviço. Não tem problema, vamos fazer um desvio ali. Então, o profissional veio até mim, eu posso fazer desse jeito? Pode, então toca a ficha. Corrigiu e ganhou sua pizza. Outro problema bem recorrente, acho que nos anos anteriores, as pessoas pediam muito, coloca a sinalização alerta na frente do muro. Não está certo, né? Então, a pessoa que precisa se preocupar com o deficiente é uma pessoa que está entrando na casa, né? O motorista e tudo mais.
Então ali tem que ser piso direcional em toda a faixa do muro, igual essa imagem aqui. Então, aqui tem algumas dúvidas, mas antes disso, só queria dizer o seguinte: antes de construir a sua calçada, né, se tiver muita dúvida e tudo mais, procura a gente ali do Habite, né, no caso eu sou responsável pelo Habite, a gente vai até o local, a gente faz um croquis, né, a gente é acessível, para evitar esse tipo de situação. Vão ter que quebrar, vai perder tempo, vai perder dinheiro. Então, se faz a solicitação anteriormente à execução, eu acho que fica muito mais fácil para todo mundo também. Eu acho que agora com a cartilha também, acho que vai facilitar muito também. Mas eu acho que, tem WhatsApp também, né? Então, manda foto no WhatsApp e ninguém te responde. Tá aqui, ó, WhatsApp. Pode mandar nesse número aqui, ó, que a gente responde, tá? É isso.